O medo sempre teve papel importante na adaptação e na sobrevivência humana. É o medo que nos faz fugir de situações perigosas. Sentir medo é normal. Mas você sabia que o medo excessivo de falar em público pode se tornar uma doença? O nome dessa doença é glossofobia. O termo é pouco conhecido, mas tem sido um dos maiores temores dos profissionais da atualidade. E para falar sobre o tema, eu converso hoje com Gisele Nannini, que é preparadora corporal, atriz e bailarina. Boa tarde, Gisele. Obrigada por aceitar nosso convite. É isso mesmo, Gisele? O medo de falar em público é um dos maiores da humanidade? Foram feitas diversas pesquisas na área, sejam internacionais ou nacionais, e o medo de falar em público supera até o medo da morte. Então, elas podem variar, medos de inseto, de ter problema financeiro, mas o maior e o mais importante é o medo de falar em público, que as pessoas têm muito medo. E por que as pessoas têm tanto medo de enfrentar uma plateia? Nossa, as questões são amplas, né? Primeiro, porque as pessoas não se preparam, elas deveriam se preparar, conhecer sobre o assunto que elas vão falar em público e para poder ter mais segurança quando vão falar com as pessoas, quando vão ser entrevistadas ou quando vão gerenciar uma reunião. Isso é muito importante, conhecer o tema. Outra questão muito importante é se autoconhecer, né? Conhecer o corpo, conhecer um pouco sobre os seus medos, sobre as suas qualidades, que é uma coisa principal que quase ninguém para perceber. A gente tem muita qualidade e não só defeito. E aí, quando a gente observa demais os defeitos do que as qualidades, existe algo que fala junto com a gente, né? Que aí a gente se fecha um pouco mais, fica um pouco mais tímido, já não conversa tanto com as pessoas, e aí uma vozinha interior começa a conversar com a gente, que é o orador imaginário. Orador imaginário? O orador imaginário, ele é uma voz interior, né? Eu falo que é um amiguinho, eu até chamo ele de Odem, que é medo, a palavra medo ao contrário. E aí ele fica diminuindo tudo aquilo que a gente faz, ou falando coisas que não estão acontecendo. De repente eu tô com medo de dar essa entrevista agora e aí ele fica, olha, você está sentada errada, você está falando muito rápido, você está gesticulando demais. E na realidade, quando a gente vai assistir, se a gente tem a oportunidade de gravar, a gente percebe que é muito diferente daquilo que o orador ficou conversando com a gente. Por isso que a gente diz que ele é imaginário, ele fica o tempo todo imaginando coisas que na realidade não são. Você falando assim, eu lembrei até daqueles desenhos na infância, né? Que tem o anjinho e o diabinho. E o diabinho que fica ali falando a todo momento. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Um lado fica falando, você tá bem, você estudou sobre o tema. E o outro lado fica falando, olha, você vai acabar falando alguma besteira, você tá se vestindo mal, tem uma outra pessoa mais bonita e mais importante do que você na festa. Por que alguém vai vir conversar com você, né? Tem tudo isso. E como a pessoa pode fazer para vencer esse orador imaginário, para vencer esse medo? É muito importante se autoconhecer, né? Saber, como eu disse no começo, saber quais são os seus medos. Então, a gente deve dominar um pouco mais o nosso próprio corpo, o que é muito difícil. Então, a gente tem que estudar bastante. Se você tem algo que você vai falar, então escreva sobre esse algo, escreva da maneira com que você vai dizer no momento, né? Então você tem que escrever você do jeito que você fala, você lê, repetir milhões de vezes. Todo mundo, ninguém gosta de ficar repetindo, né? Mas os atores têm essa participação de ficar repetindo. E isso ajuda a você ter mais controle naquilo que você vai falar e conhecer melhor sobre o assunto. Quando você conhece melhor sobre o assunto, você fala melhor sobre ele, né? A gente ouve até falar algumas dicas, né? Para a pessoa falar olhando no espelho. Isso ajuda mesmo? Então, eu gosto e não gosto de usar. Ele é assim, ele pode te ajudar bastante, mas ele também pode te prejudicar. Eu indico que você olhe uma vez, a primeira vez, quando você vai ler, para você ver como que você está vestido, se você está reto, né? Se você não está todo torto, quando você vai fazer alguma coisa. Mas depois que você fez a primeira vez, se olhou, tá bonito, vamos para fora. Treina bastante fora e depois volta para o espelho. Aí você consegue comparar a primeira com a última. Aí você consegue ver a melhora que tem, né? O crescimento que você tem diante de uma palestra que você precisa dar, uma reunião, algo mais informal, assim, né? Num trabalho e tal. Eu acredito que o hábito da leitura também ajude bastante a desenvolver, né? Sim, é muito difícil porque as pessoas que leem pouco, elas têm um vocabulário menor, né? E conforme você vai lendo, você vai adquirindo, porque lá tem as pausas, tem as exclamações, tem as vírgulas, o que é muito importante. É o que dá destaque quando você vai falar, né? Toda essa pontuação.
pode acontecer, por exemplo, também da pessoa ter um complexo da infância, alguma situação que ocorreu quando ela era criança. Sim. E isso desencadeou uma timidez e no futuro uma timidez exagerada? Isso está relacionado às emoções. Por isso que eu falei o tempo todo de se autoconhecer. Às vezes a gente tem algum problema pessoal, ou que passou na infância, ou na juventude, né, algo mal resolvido. Claro, a gente não vai conseguir resolver tudo sem um profissional, sem um psicólogo, mas aos poucos entrar em contato com isso vai te ajudar a observar que aquilo já não é tão um grande problema, né? Ele pode ser uma solução do que virá futuramente. De repente, olhar pelo lado positivo disso ajuda bastante você se autoconhecer e saber gerir melhor essas emoções, não ficar com tanta ansiedade, porque às vezes você acha assim que a ansiedade pode atrapalhar. Sim, ela pode, mas se você conseguir trazer essa ansiedade para uma tranquilidade interna e falar, olha, eu estou ansiosa mesmo, é uma coisa muito importante que eu vou fazer hoje, mas é algo para o meu bem, algo para o bem de outra pessoa, então por que não agir mais coerente, mais tranquilo, né? Então o friozinho na barriga sempre vai existir, sempre existiu e ele tem que existir, porque é gerenciar isso dentro da gente de uma maneira positiva para que possa ajudar outras pessoas, né? Sim. E no ambiente de trabalho, esse medo pode atrapalhar? Bastante. Bastante, porque você pode perder um cargo, você pode deixar de falar de você mesmo, porque às vezes a pessoa conhece muito sobre um assunto e fica lá escondidinha, né? E aí, do que adianta você ser especialista naquilo e não conseguir estar em tempo integral, né? À disposição, né? Expressando para o próximo aquilo que você é. E não é por orgulho, né? Mas é porque o conhecimento, se ele não é passado para frente, para que ele serve, né? Então, fazer essa troca, eu tenho um conhecimento, você tem outro, e gerenciar essa troca fica muito bonita para o trabalho que a gente tem, para qualquer tipo de trabalho que você tenha, né? Uhum. E é comum esse medo também na área profissional, em pessoas do alto escalão, por exemplo? Você tocou num ponto, assim, fundamental. Jornalistas têm medo, advogados têm medo, professores têm medo, os atores, e eu me coloco nesse lugar, né, têm medo. De falar em público, porque é muito difícil. A gente erra, todo ser humano erra. E a gente não precisa saber tudo sobre tudo. A gente é especialista em algumas áreas, mas a gente tem que trocar. Por isso que eu disse de trocar as informações. Eu sei um pouquinho, você sabe um pouquinho. E não ter medo, né? A gente erra e através do erro a gente consegue consertar, porque se você não erra na hora que você vai fazer alguma coisa, possivelmente vai ficar faltando alguma informação e aí você vai ter que chamar outra pessoa para fazer aquilo que você não conseguiu fazer direito, o que torna uma bola de neve, né? Então é preferível você falar, olha, eu não sei um pouco, mas não sou especialista nisso, e então vamos trocar um pouco mais de informação para poder, né, trabalhar melhor e gerenciar esse medo, porque ele atrapalha. Na grande maioria das pessoas ele atrapalha, ele não é utilizado como uma catapulta para melhorar cada dia mais, né? Uhum. A pessoa se autodestrói, na realidade, com isso. Você falando de si, eu lembro que na minha infância também era uma pessoa muito tímida, e eu utilizei o teatro para desenvolver mais, para conseguir falar, mas a minha natureza ainda é tímida. Não, os atores também são tímidos, e é interessante você falar que utiliza do teatro para isso, né? Eu dou um curso que chama Teatral para Não Atores, é exatamente isso, para você perder esse medo, essa desinibição. E quem participa desse curso, por Qualquer exemplo? tipo de pessoa pode participar, tem muito advogado, tem muito empresário, professores, já vi até jornalistas mesmos, né? Então é muito importante porque a gente utiliza das técnicas teatrais para trabalhar o corpo, a voz, a colocação, onde você colocar a mão, né? Que a gente tem muita mania de falar com as mãos, isso é normal para todo mundo. Mas quando o assunto, você está dominando o assunto, o que menos vai importar vai ser as mãos, porque a pessoa vai estar muito confiante naquilo que você está falando. Então, assim, a mão, mexer no cabelo, às vezes as pessoas têm medo, né, de ficar mexendo muito no cabelo. Um pouco até pode, né, porque está dentro do assunto. Nós somos um organismo vivo. Faz parte do corpo, né? Faz parte do corpo. A gente está o tempo todo, né, trabalhando, né, a voz, o corpo, aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente vai deixar de falar, né? Porque o importante também é isso, é saber selecionar aquilo que você vai falar, porque tem muitas informações, né, boas e importantes para serem passadas, né? Excelente. Além dessas dicas, você gostaria de deixar mais alguma consideração? Eu tenho, se alguém quiser conversar comigo, tem o meu e-mail, Gisele Naline,
Naline com 2 L's e I no final, @gmail.com. E todas as férias, né, em janeiro e julho, eu ministro um curso de férias na Casper Libero, que chama Teatral para Não Atores, Comunicação e Verbal, do qual participa uma outra palestrante e uma amiga muito querida, Bruna Gasgon. E nesse curso a gente fala um pouco sobre as técnicas, né, de como se colocar em público e superar esse medo, e não perder só o medo, né? Gisele, muito obrigada. E Obrigada. se você sofre com esse problema, a melhor coisa para fazer é enfrentar a apresentação, aprender com ela, e a próxima com certeza vai ser um pouco mais fácil. É somente com a prática que novos comportamentos se tornam hábitos. O quadro de entrevistas do Metropolitano fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!